Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos aqui, só clicando aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar o Instagram chamar o pessoal. O pessoal que está acessando já vai dando ok aí para ver se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Vamos lá, vamos dando ok aí, pessoal, pra gente saber se tá tudo bem, se o áudio tá bom. Hoje a nossa live é sobre o trabalho da fono na paralisia cerebral. Vamos lá, pessoal, vamos dar um ok aí. Vamos ver se tá tudo certinho. Vamos esperar mais gente entrar. Isso aí, tá tudo ok, pessoal? O pessoal que tá entrando vai dando joinha. Vamos lá. Beleza. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando mais um pessoalzinho entrar para não ter problemas, né? Para a gente não começar com o assunto e o pessoal aí ficar no meio do caminho, tá? Vamos lá, hoje o assunto é bem legal para você que é mãe, pai de crianças com paralisia ou qualquer outra criança que precisa do atendimento de fono. Eu acho que esse assunto vai ser muito bom para você, que a gente vai entender um pouco melhor desse trabalho aí que a fono faz, tá bom? Tô esperando a doutora entrar também para poder chamar ela, pra gente bater esse papo bem legal. Aproveitando, quero mandar um grande abraço para a fono da Clarice, tá? A fono da Clarice, a Fernanda, um grande abração, tá, Fer? A Fer tá me devendo uma live também, tá? Então, a gente vai marcar aí uma live com a Fernanda, que é fono da Clarice, tá? Vamos lá, o pessoalzinho tá entrando. O Matheus, a Nila, a Liven, o Rafael. Obrigado, Rafa. Boa noite para você também. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Esperar mais um pouquinho, viu, pessoal? Vamos ver se a doutora já está aqui. Enquanto a gente aguarda a doutora entrar, eu vou fazendo a apresentação dela para vocês, tá bom? Vamos lá. A doutora Andriele Rubim, ela é fonoaudióloga especializada em fono neurofuncional. Ela é mestre em distúrbio da comunicação e é terapeuta bobá. Então vocês vão ver que hoje o nosso assunto aí vai ser bem legal. A gente vai poder conversar bastante, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar para ver se a doutora entra. Deixa eu ver só aqui se ela aparece aqui. Tô chamando a doutora, hein? Tô chamando, vamos lá. Oi, papai. Oi, filha. Fala oi pro pessoal, pai. Oi. Pode vir aqui, fala um oi pro pessoal. Vem aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Assim, a nossa live hoje vai ser com a fono. É. Fonoaudióloga. Fala com o pessoal. Que? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, esperar a doutora. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Deixa eu, enquanto a doutora tá conectando, a gente vai falando o seguinte, vamos falar um pouco da Clarice. Deixa eu só ver se a doutora entrou aqui. Não, não, não. Vamos lá. Eu tô devendo alguns vídeos para vocês, tá? Alguns vídeos relacionados ao cuidado da Clarice.
Opa, a doutora entrou. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, agora acho que vai. Só um minutinho, filho. Tá, tá bom. Então, tô devendo... Peraí, filho. Só colocar aqui. Oi, doutora! Oi, tudo bom com você? Tudo bem, tudo bem. Eu tava falando pro pessoal que Ah, a conexão tava um pouco difícil, mas a gente conseguiu. Eu tava falando pra eles que eu tô devendo alguns vídeos para eles uhum, sobre o cuidado da Clarice, o cuidado que a gente tem em casa. O pessoal que tem crianças com tráqueo, com gastro, tá pedindo bastante vídeo, né? Como que é o nosso cuidado com uhum. Clarice. Então, eu tô em falta com o pessoal aí. Ah, tá certo. É bem importante, né? Ajuda muito. Oi? Importante. Doutora, primeiramente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que quando se fala da fono, para a gente que é pai, né, e mãe de criança com paralisia cerebral, a gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Muito obrigado mesmo Uhum. por ter aceitado o nosso Ah, eu convite. que agradeço. Eu acho que o conhecimento está aí para ser compartilhado, né? Não para ser retido. Exatamente. E assim, na verdade, a gente não tem perguntas formadas, né? É, Uhum. é, como a gente está seguindo nessas lives, a gente sempre deixa em aberto para ficar à vontade, para conversar e as dúvidas vão surgindo, a gente vai batendo um papo, tá bom? Pode ser assim? Perfeito. Pode ser, pode ser. Pode ser? A gente Aí, pode, se você quiser direcionando perguntas, senão eu vou falando, porque eu adoro falar. não, fica à vontade, eu adoro ouvir. Ah, então tá. Então eu Não, vou me assim, apresentar. não, tá bom, pode se apresentar, aí a gente já Tá bom. começa falando da sua especialização, né, Isso. tá, vamos lá. Isso, perfeito. Eu sou fonoaudióloga, então, formada lá no Rio Grande do Sul, já faz um tempinho, pela Federal de Santa Maria. Daí, na faculdade, eu tinha visto aulas sobre o Bobat, sobre o trabalho com criança com paralisia cerebral e achava isso fascinante. Mas a vida vai levando, essas questões demoram, né? Porque acaba que é um investimento muito alto esse curso, a gente sabe. Fiz o mestrado em distúrbios da comunicação humana, depois vim morar em Santa Catarina e algum tempo se passou e eu fiz a formação em Bobat. Após ela, eu fiz o avançado já em fonoaudiologia e também o método de reabilitação tóraco-abdominal, que muitos fisioterapeutas fazem essa abordagem. Mas, até hoje eu estava falando no nosso grupo de RTA, abriu a minha mente. Porque quando a gente consegue enxergar o corpo da criança, né, como um todo, independente se tem paralisia cerebral ou outra questão, enxergar não só a cabeça e pescoço, enxergar o impacto do tronco, o impacto da pelve, né, que é do quadril ali, do pezinho, nas funções orais, a gente consegue alavancar e melhorar muito o nosso tratamento, né? Então, eu acredito muito que o fonoaudiólogo, ele precisa ter essa visão integrativa e sistêmica, né? No sentido original da palavra, em se tratando de sistemas corporais, para que a gente consiga ter uma atuação mais plena, né? Quando a gente faz alguns cursos também, que muitas vezes são voltadas para outras profissões, como o RTA especificamente, não significa que a gente está invadindo outras áreas, mas sim se munindo daquele conhecimento para que a gente consiga dar uma abordagem melhor ao nosso paciente, né? Muitas crianças, por exemplo, que também não só com paralisia cerebral, mas por outros motivos, às vezes têm uma caixa torácica mais alta, e isso impacta na movimentação de língua, vai impactar na deglutição, na respiração e na fala. Então, quando eu olho para a criança de forma global, eu consigo ver, poxa, isso aqui está afetando nessa movimentação de língua, isso aqui vai dificultar a respiração dela, vai piorar o reflexo de tosse, né? Então, o fonoaudiólogo, eu acho que já passou aquela época em que a gente ficava com um cotonetezinho estimulando o reflexo de tosse. Não dá para fazer mais assim, a gente precisa crescer, né, profissionalmente para dar um atendimento de qualidade e que não seja tão invasivo, que cause traumas à criança, né? Acho que antes de tudo a gente tem que lembrar que a gente está tratando de um ser humano que tem sentimentos, independente se tem a lesão cerebral ou não, que tem uma família que ama e que a gente precisa dar o nosso melhor. Eu sempre digo assim também, que quando a gente está com o paciente ali, eu preciso estar plena com o paciente, porque se eu cobro do pai
estar pleno com o paciente para estimular a linguagem, para estimular a deglutição, o meu dever também é estar, porque eu dou o modelo como terapeuta, vocês precisam replicar o que eu faço, né? Então, eu gosto sempre de pontuar essas questões. Doutora, mas para ter essa visão, né? A senhora falou que tem que ter essa visão mais global da criança, precisa fazer essa especialização ou você já sai da faculdade assim, tendo essa visão? Então, eu sou professora também, né? Em cursos aqui em Itajaí. Muitas vezes a nossa formação, ela ainda é muito voltada a olhar cabeça e pescoço. Recentemente, a fonoaudiologia está transicionando para essas questões de olhar além. Então, aquele profissional que consegue evoluir nesse sentido, ele vai dar um atendimento de melhor qualidade e também se sobressair. Não no sentido de ser orgulhoso, sou o melhor, mas no sentido de dar o melhor atendimento, que esse é o nosso dever. Então, assim, a gente sempre precisa correr atrás, porque o conhecimento sempre muda, né? Antigamente era o que eu te dizia, que eu te comentei, cotonetezinho para estimular reflexo de tosse. Hoje não rola, eu preciso ter força de diafragma para que a criança tenha uma força de expectoração forte e consiga tossir, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é elevado, eu digo que é um cachorro quente prensado, né? Porque é todo alto aqui e tem reflexo de mordida. Não adianta eu ficar desensibilizando lá com um palitinho para tirar esse reflexo de mordida, se essa criança não ganhar pescoço, porque vai continuar compactado aqui, entende? Então, muitas vezes, é aquele aluno que está na fono, outro profissional, olhar para a questão anatômica mesmo. Como que era para ser e como que está? E o que eu posso fazer para trabalhar e ficar o mais próximo possível ao como deveria ser. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Foi. Doutora, e o controle da cervical é muito importante para o trabalho da fono? Então, é bastante importante. Mas o controle cervical a gente também tem que cuidar, que não é aquele controle cervical assim, ó, encaixado, tá? Porque se fica encaixado, eu tô com uma retração muito forte aqui de parte posterior cervical, e o que acontece? A minha língua não vem para frente. Então, e a língua, ela precisa vir para frente para que a gente tenha elevação de laringe e, consequentemente, a gente tenha uma maior proteção de via aérea. Então, o posicionamento cervical, ele precisa ser alinhado com o tronco. Não adianta só eu posicionar assim, a criança está numa postura cifótica, né, corcundinha, tá caída, como eu digo, despencada sobre o abdômen, porque não é uma posição funcional. Então, muitas vezes, a gente precisa mexer primeiro nesse tronco da criança, e daí a gente pode estar conversando com o fisioterapeuta também, para eles nos auxiliarem, para estar melhorando essa postura. E também existem outros recursos que podem nos auxiliar. Desculpa que às vezes eu me empolgo e eu falo muito rápido, daí você diga para eu diminuir a velocidade. Como os teratogs, como outras roupas que ajustam o posicionamento deste paciente, né? Mas daí essas roupas todas são o fisioterapeuta que indica. Lógico que nada obsta do fonoaudiólogo comentar com o familiar, tudo, para solicitar. Exatamente por quê? Porque a gente tem que pensar que essa criança hoje que eu atendo, que está com 2 anos, ela vai ter 30 daqui a pouco. E como que vai ficar para essa família lidar? Se ela tiver o mínimo possível de alterações posturais, vai ficar muito mais fácil o manejo. Só que como que eu posso ter um adulto com 30 anos com o mínimo de alterações posturais? Com um cuidado na infância, na primeira infância, que o osso ainda é muito molinho, tudo. Lógico que isso implica em outras coisas. Às vezes a criança tem alguns reflexos anormais, né? Tem, às vezes, também questões de crises convulsivas que podem piorar o quadro. Não é simplesmente, eu tenho que deixar alinhado, vai ficar assim ad eterno. A gente tem que estar pontuando tudo e nem tudo também sai como esperado, mas a gente sempre tem que estar procurando auxiliar esse melhor. Controle da cervical, então, é importante para quê? Primeiramente, para que a gente tenha contato visual com o mundo, né? Se eu fico só deitado, eu não vou estar tendo relacionamentos. E o olhar,
não só o olhar, porque muitas vezes a criança que tem deficiência visual, mas tem um posicionamento cervical, ela tem mais atenção auditiva, mais atenção sensorial nesse sentido. Então, a gente precisa valorizar o controle cervical para a comunicação, para a deglutição, para a movimentação de língua e até para o posicionamento dentário também. A Clarice, quando ela fica sentadinha, a gente percebe que ela consegue prestar atenção. Assim, ela tem cegueira cortical, então a gente não sabe ainda como que é a visão dela, né? A gente não sabe o que ela enxerga, mas assim, a gente percebe que conforme a gente fala, ela dá uma procurada com o olhar, entendeu? Isso quando ela está sentada. Quando ela está deitada, ela quase não demonstra isso, mas sentada sim, entendeu? Então, até falo para a Nila que é bem importante a gente deixar ela sentada mesmo, para ela ter essa percepção, né, do ambiente, percepção de irmãzinha brincando. Então, eu acho bem legal isso aí. Isso. E eles se comunicam do jeito deles também. A gente sempre vai tentar favorecer na estimulação uma comunicação mais próxima da funcionalidade possível, mas a gente precisa entender que a criança já está se comunicando. Às vezes através de um olhar, às vezes através da mudança de um gesto corporal, às vezes através da mudança do tônus. A criança ficou mais rígida ou ficou mais tranquila, mais relaxada. Então, a gente tem que observar essas nuances e valorizar, porque significa que a criança está aqui com a gente, está se conectando e está se esforçando, né? Então, as crianças com paralisia cerebral e também com outras questões de acometimento, eles mais nos ensinam, né? Nos ensinam a observar o tempo, a ser tranquilo, né? E observar que a comunicação não está só através da oralização, ela está muito através do corpo. E gradativamente a gente precisa ir significando isso, porque ela vai entender, opa, eu tive esse comportamento, eu recebi algo bacana, então eu vou fazer isso mais vezes. E a criança aprende, com certeza aprende. Aprende sim. Tem uma pergunta? Posso? Pode. Doutor, o uso de tecnologia. A senhora acha que é muito importante o uso da tecnologia para o tratamento? Então, tudo depende de como vai ser usado, né? A gente tem muita tecnologia assistiva para comunicação alternativa, né? Com tablets, onde a criança aponta ali para se comunicar, ou às vezes somente com prancha, sim ou não. Como que a gente vai decidir se vai usar? Se essa criança, primeiro ela responde algumas questões básicas, né? Se ela consegue entender comandos simples, prestar atenção e modificar um pouco o comportamento. Só que, por exemplo, se é uma criança assim muito dispersa, que eu tenho alguns que são dispersos, se eu usar um tablet, eu vou dispersar mais ainda. Então, eu prefiro, no caso dessa menina, usar as pranchinhas em papel, porque daí eu trabalho mais a questão da atenção. Só que daí uma coisa também que eu falei com a mãe dela já. A criança é espástica, então ela tem rigidez. Então, vai ser muito difícil ela pegar num lápis para escrever. Então, neste momento, que ela está com 3 anos, eu uso os cards para a comunicação, só que quando for para a alfabetização, que possivelmente ela vai conseguir, porque ela tem um cognitivo bom, ela vai ter indicação do uso de computador, de tecnologia. Por quê? Porque seria desumano eu pedir para uma criança que tem espasticidade usar um lápis. Para quê? Se existe computador, né? Isso em países de primeiro mundo já se usa há muito tempo, sabe? Lá em meados de 1990, e o Brasil ainda está um pouco atrasado nisso. Considera que a aprendizagem tem que ser sempre da mesma forma para cada um. Só que não é, cada um aprende de um jeito diferente. Então, a gente tem que se adaptar e o fonoaudiólogo também se dispor a conversar com os professores, conversar com os orientadores, porque não adianta eu simplesmente ir lá dizer, mãezinha, faz ela usar um computador na sala. Mas ela não vai saber explicar e eu não posso dar essa tarefa, essa responsabilidade para ela porque é minha. Então, eu tenho que ir lá com toda a gentileza, conversar para ir tentar inserir essas questões e facilitar, né, o aprendizado da criança. O fonoaudiólogo que trabalha com a paralisia cerebral, ele não pode se limitar somente
aos aspectos da deglutição, senão a gente fica capenga. A gente tem que trabalhar também os aspectos de cognição e de linguagem. Então, são muitas coisas que a gente precisa estudar, mas precisa trabalhar. Daí, por exemplo, é um colega, não, mas eu consigo trabalhar mais disfagia. Então, encaminha para outro colega que trabalhe concomitantemente o aspecto da linguagem, né? A gente não pode desmerecer o aprendizado dessa criança, porque de alguma forma ela vai conseguir. E a gente tem que lembrar também que o quanto mais precocemente possível, melhor, pela questão da neuroplasticidade, né? Do cérebro se adaptar, se organizar. E nessa pandemia, a senhora passou muito mais atividades para as crianças, para a família realizar em casa? Ou o atendimento está normal, está igual antes? Como que está? Então, aqui a gente ficou um período parado no ano passado. Daí tinham alguns que tinham um risco um pouco maior e demoraram a retornar ao atendimento. Daí eu me comunicava com as famílias, tudo, para que continuasse se fazendo as atividades em casa. E alguns eu fiz no período também home care. Eu atendo basicamente no consultório, mas no período fiz exatamente porque a gente entende que não dá para ficar sem atendimento, né? Não dá, precisa. Daí, desde abril do ano passado, a gente retornou. Só que agora a gente está numa situação delicada de novo aqui no nosso litoral, que a gente é região aqui de Itajaí, Balneário Camboriú. Todo mundo deve estar vendo nos noticiários como está a região. Mas a gente está mantendo, né, com todos os cuidados, uso de máscara, uso de jaleco, todos os usos de EPI. Na minha sala eu costumo ter esterilizador de ar também, exatamente para assegurar uma garantia melhor, né? Porque a gente tem que pesar muito bem e com muita cautela no pensamento os pós e os contras, né? Infelizmente as crianças perdem um pouco quando para a repetição do estímulo. Então, a Clarice, ela passava numa fono na escolinha dela, né? Que era especializada em comunicação alternativa, e a outra fono era parte de disfagia, enfim. A disfagia, ela continua normal. Agora, a de comunicação alternativa, devido à escola ter parado, ela não está fazendo. Então, a gente sente muita falta, né? Porque estava começando um trabalho bem legal, enfim. E, por causa da pandemia, parou, né? Agora é esperar. Né? Tomara conseguir retornar. Eu vi uma pergunta aqui da Ana. Doutora, qual o momento exato para a gente iniciar o tratamento? Tudo vai depender do que a criança apresentou desde o início, né? A gente está falando especificamente de paralisia cerebral. Às vezes, a grande maioria, a paralisia cerebral já é no nascimento, né? Infelizmente, acontecem questões ali no parto que desencadeiam a lesão cerebral. Então, quanto mais precocemente possível, melhor, tá? Por quê? Tudo vai depender, lógico, de graus, a gravidade, como foi. Alguns vão inicialmente ter as questões de deglutição, de alimentação, que vão ficar mais evidentes ali. Às vezes vão precisar de indicação de gastro, de tráqueo, quando são bem bebezinhos. E precisa se trabalhar com a fono para tentar habilitar essas funções, tá? Por que eu digo habilitar? Porque se foi no nascimento, essa criança não teve a função. Então, a gente precisa ensinar ela como fazer. Não é uma reabilitação, é uma habilitação em muitos casos. Então, por isso que às vezes é um pouco mais dificultoso do que alguém que teve uma lesão e já sabia. Porque estava engramado, de certa forma, nos neurônios como se fazia aquilo, né? E daí alguns, por exemplo, tiveram lesão cerebral, mas desenvolveram bem a questão de alimentação, só que talvez depois se perceba alguma questão de fala, tudo, daí teria que procurar. Então, depende muito de como é o caso, tá? Mas quem que pode estar ajudando muito para saber quando se iniciar? Um neuropediatra, tá? E procurar também buscar informações. Hoje a gente tem tantas informações na internet, informações em redes sociais. Mandar sim mensagem, perguntar, porque o sim da resposta você já tem, né? Então é mandar aí, porque você precisa dar o melhor para o seu filho. Então mandar e perguntar, porque daí a gente vai estar ajudando. Mas sempre, quanto antes, melhor.
E assim, que nem as crianças, elas, pelo menos a Clarice, assim, ela tinha uma deglutição, assim, até boa, né? Mas depois que ela teve que colocar traco, teve que colocar a gastro, como ela ficou bastante tempo sem comer por boca, ela esqueceu esse movimento de deglutição, entendeu? Então agora a fono está trabalhando tudo de novo, tudo coisa que ela já trabalhou quando ela é bem pequena, ela está tendo que retomar todo o tratamento de novo, porque ela perdeu essa função da deglutição, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Teve até que trocar a traque, teve que colocar uma com cuff, né, com balonete, porque ela tava indo pro pulmão a secreção da boca dela, entendeu? Então, assim, ela tá tendo que fazer todo o trabalho novamente. Uhum. Mas vai dar certo, se consegue. Daí, no caso dela, já seria uma reabilitação, né? E, Porque já tinha tudo. E a tráqueo, ela dificulta ali um pouquinho, né? Porque, como eu digo, ela fica tracionando a laringe para baixo, que é exatamente a estrutura que tem que levar para deglutir. As pressões não estão adequadas, porque eu tenho um orifício que não era para eu ter, mas dá sim para se reabilitar. A questão é que, lógico, depende de cada caso, da lesão cerebral, se tem comorbidades, como convulsões, outros fatores, mas dá para se reabilitar, né? O que a gente tem que ter o cuidado para dizer que não existe receita de bolo. Eu faço isso com o paciente A e vai dar certo com o paciente B. Não, cada paciente é individual, precisa de uma avaliação bem feita e de um planejamento terapêutico adequado, para que a gente saiba como tratar, né? E tá abordando todas essas dificuldades. O tratamento é longo, na maioria dos casos, mas precisamos fazer, né? Porque devagarinho, devagarinho, eles vão respondendo para a gente pensar em qualidade de vida, tanto da criança quanto da família. doutor, e tem uma pergunta aqui que o pessoal fez no canal, não só uma pessoa, mas várias pessoas. E eu acho que a senhora deve estar cansada de responder essa pergunta, mas é sobre a chupeta. Chupeta pode ou não pode? Na paralisia cerebral, então, vai depender. Porque, por exemplo, crianças que não tinham sucção, eu usei chupeta, né? Para estimular. Precisava estimular que tivesse vigor ali na sucção para ir para mamadeira ou para relaxar um pouco a estrutura quando tinha um reflexo de mordida. Usei. Agora, outros que tinham paralisia, em muitos casos, leve, que a chupeta era mais uma questão assim de dependência, de hábito, que estava mais prejudicando ali a questão do palato, daí não, né? E daí hoje uma questão até que eu comentei com uma mãe, assim, que não se cuida muito em crianças com paralisia cerebral e a gente precisa cuidar, oclusão. Se precisa fazer um tratamento ortopédico ou ortodôntico, é bacana procurar um profissional qualificado, porque esse posicionamento alterado de mandíbula, uma mandíbula retrognata, né, uma mandíbula para trás, vai fazer eu ter uma retificação cervical, eu impactar minha coluna, aqui a porção cervical, né, eu ficar cifótico e eu até modificar o posicionamento do meu pé. Então, a gente precisa procurar odontólogos qualificados que trabalhem também com ortopedia de maxilares e em crianças com paralisia cerebral, sim. A gente precisa ter esse cuidado. Não é porque tem paralisia cerebral que eu preciso aceitar que vai ter um dentinho pequeno, um dentinho mal formado, um bruxismo, um briquismo, que é só o apertamento dentário. Eu não preciso aceitar isso. Eu preciso procurar profissionais qualificados, né, que tenham essa visão, novamente, como eu te disse, sistêmica. Graças a Deus, eu estou encontrando profissionais aqui na minha região, né, mas são poucos. Mas aqui é difícil, viu? Aqui na minha região é bem difícil achar, assim, profissionais que nem esse profissional, não sei se é dentista, enfim, especializado nisso aqui é bem difícil, viu? Uhum. Doutora, tem uma outra perguntinha aqui. Tem um prazo para começar a ver alguma melhora no tratamento? Tem um prazo para começar a ver alguma melhora no tratamento? Tem? Então, qual melhora que você quer ver? Muitas vezes as melhoras são mínimas. Por exemplo, hoje com um paciente que eu estava atendendo, eu trabalhei em caixa, atendi ele 2 sessões seguidas. E ele tem um apertamento dentário muito importante, a língua retraída. O que eu quero com ele? Eu quero uma deglutição segura. Para isso, o que eu preciso? Preciso que a língua movimente, protraia, venha para frente e que ela fique no ápice e que ele abra mais a mordida. Daí, no final da sessão, o guri estava com uns 3, 4 milímetros de abertura de cavidade oral
e a língua coisa mais bonitinha, com a ponta no ápice. Então, ele estava fazendo até a respiração nasal. Então, essa sim foi uma melhora no início, ali no atendimento. Então, as melhoras, elas são assim, de pouquinho em pouquinho a gente faz um pocão. Daí é muito importante você estar junto com o seu terapeuta, olhando a sessão dele, porque geralmente o terapeuta vai conversando, olha, estou fazendo isso para isso, olha só como deu resultado. A gente precisa instrumentalizar vocês, pais, precisa orientar para que dê certo, né? Não é só assim, ó, toma teu filho aqui na saída, tchau, vai embora. Não, já foi essa época de ter a superioridade porque eu sou o profissional, eu sou o terapeuta, o dono da sala, por favor, isso não dá mais. Então, a gente precisa se ajustar nesse sentido e ir mostrando, né? E a gente espera que as melhoras sejam vistas gradativamente. Lógico que vai depender muito da questão da extensão da lesão cerebral, tá? Se eu tenho uma lesão cerebral muito grande, as demoras podem ser mínimas ou às vezes somente uns cuidados paliativos. Então a gente tem que entender um pouco que a gente precisa desse cérebro ali. Se ele está todo machucadinho, fica mais difícil. Agora, se eu tenho um cérebro que tem poucos machucados, que tem uma lesão menor, o resultado pode ser que seja mais rápido, né? Só que também, novamente, eu tenho que cuidar em outros aspectos. Às vezes eu tenho um cérebro com uma lesão pequena, mas essa criança convulsiona muito, muito, muito. Então vai ser difícil, né? O tratamento como um todo. Doutora, e a senhora consegue ter contato com os outros profissionais, como se fosse uma equipe multidisciplinar? Você consegue ter esse contato com o físio, com o neuro, nos pacientes que a senhora atende? Então, na maioria das vezes sim, né? E eu sempre estou disposta a isso também, né? Porque ninguém é superior a ninguém, né? Estamos aí para aprender, para pontuar, até se outro profissional diga, André, eu vi isso, você tem que cuidar da postura assim, é só falar, né? A gente está lidando com adultos e ninguém tem que ficar de mimimi, né? Então, na maioria das vezes eu tenho, e também os relatórios que a gente disponibiliza para a família, ela pode estar mostrando para outros profissionais, para os médicos, exatamente porque aquilo ali é um documento do paciente, né? Então, nesse sentido, sempre consigo ter. Eu trabalho muito também, às vezes, com a questão de crianças encaminhar para a osteopatia, que é algo legal, assim, que eu tenho achado, que trabalha o reposicionamento ósseo, sabe? A fisiomotora é super bacana, excelente, vital para o paciente, mas muitas vezes a osteopatia, ela faz esses ajustes no osso, na questão das vísceras, porque elas acabam se acomodando de um jeito diferente. E tá dando bastante resultado nos meus. Teve um até que melhorou muito a questão de refluxo, exatamente porque ele era muito desabado sobre o diafragma. Daí ele foi no osteopata, ele já foi liberado do fisioterapeuta, já anda, tudo, faz todas as atividades motoras. Mas daí com esses ajustes ali de osso, de posicionamento cervical, caixa torácica, melhorou bastante a questão do refluxo. Legal. Doutora, e a senhora é terapeuta Bobat, que fala? Bobat? Isso, aham. Tá. O que seria isso? Então, o Bobat, a gente chama ele de conceito neuroevolutivo Bobat. Ele é uma formação que existe há muito tempo. Começou lá na Inglaterra, onde uma fisioterapeuta começou a olhar para o corpo do paciente. Ela era dançarina também, e ela observava o seu movimento e ela entendeu, opa, se eu faço isso, eu vou ter um outro movimento assim. Se eu tô com a cabeça assim, a minha língua vai ficar de tal jeito. E assim se começou essa ciência. O Bobat, ele não é um mapa de tratamento, não é um método, ele é um conceito exatamente para quê? Para que a gente aprenda a olhar para esse paciente, entender a postura dele e ver quais facilitações, quais ajustes a gente pode estar fazendo para melhorar a postura. Então, na verdade, o Bobat, quando eu fiz depois do RTA, ele abriu o campo de visão, tirando aquela visão assim unicamente cabeça e pescoço. Não, a gente precisa do corpo como um todo. Não só para comer, no caso de paralisia cerebral, mas em todos os casos, até um atraso de linguagem, precisa de uma postura bacana,
para ter uma capacidade respiratória adequada, uma movimentação de língua adequada, um tempo de fonação adequado. Então, na verdade, o BOAT é a análise do paciente como um todo, e eu tenho algumas técnicas nele, com ajustes posturais, para estar adequando este paciente. Daí, o que eu gosto de fazer muito com os meus pais assuma a postura do seu filho, fique do jeito que ele está, e observe como você fica, como a sua língua fica. Tente falar, você vai conseguir, porque você já sabe. Mas olha o trabalho da criança. Então, a gente tem que ajustar isso, para ir resolvendo. Lógico, muita paciência, muito amor, porque muitas vezes eles estão num padrão que é mais cômodo para eles, né? Só que a questão dessa comodidade vai dar problema no futuro. Então, a gente precisa ir ajustando, né, para que melhore todas essas questões. Uhum. E assim, essa é uma pergunta que eu faço para quase todos os profissionais, né, que participam da nossa live, é sobre a rotina. Você acha que uma rotina de uma criança com paralisia cerebral é importante? Sempre estar fazendo as mesmas coisas? Ou não? Não precisa ter rotina? Então, a rotina, eu digo que a rotina, ela nos constitui como sujeito, né? Porque quando eu tenho rotina, eu tenho responsabilidades e eu entendo que eu faço meio de alguma sociedade. Inicialmente, a minha sociedade familiar. Então, a rotina, sim, ela é importante para qualquer criança, independentemente se tenha paralisia cerebral ou não. Horário de dormir, horário de comer, né? Horário de olhar TV, horário de fazer as atividades, horário de estimular. O nosso cérebro funciona melhor em ambientes organizados. Isso a gente sabe. Por exemplo, eu quero estudar e a minha casa está muito bagunçada, cheia de luzes, colorida ao extremo. Eu não vou conseguir concentrar, porque o ambiente não está em ordem. Então, a rotina é importante. Lógico que a gente tem que cuidar para não ser aquela coisa assim, fechada. Não, é sempre assim, se não der certo, eu vou sair chorando, quebrando tudo. Não, isso também não. A gente tem que entender que às vezes algumas coisas vão mudar, não vão sair como esperado, mas na maioria dos casos precisamos ter rotina. E é inadmissível, como eu já vi em algumas situações, crianças dormirem 3 horas da manhã, acordarem meio-dia, porque daí você não está dando um bom exemplo para a criança, não está ajudando ela da forma certa, né? Então, os pais, como bons adultos que são os responsáveis por estruturar essa rotina. Eu vejo aqui em casa, se a gente muda um pouco da rotina da Clarice, né? Se a gente sai, um horário que não é para sair, ou coloca ela para dormir, um horário que não é o horário que ela está adaptada, ela fica com uma cara de brava que você já percebe ali, entendeu? Então, assim, aí eu penso assim, será que se eu manter essa rotina, será que sempre eu vou ter que ser assim? Ou eu consigo tirar depois? Entendeu? Então, eu fico nessa dúvida. Se isso seria bom ou não manter essa rotina, entendeu? O que a gente pode fazer, assim, a gente sabe que a rotina não dá certo para a vida toda, né? A gente vai mudando tudo, mas é mudanças graduais e às vezes algumas crianças precisam ser avisadas, né? Muitas vezes eu já vi assim, os pais têm criança com paralisia cerebral e acabam fazendo só o cuidado, porque como a criança não responde verbalmente, eu acabo não falando muito, porque eu não tenho aquele feedback auditivo. Só que a criança está escutando, então você precisa falar, olha, querida, a gente vai fazer isso agora, tá? Mas quando você fala, também espera o turno de comunicação, mesmo que ela não te responda, porque ela está ali, ela está prestando atenção. A gente tem que pensar que não é só um ser com uma lesão cerebral, não, é uma pessoa, né, que tem lugar nessa família e que precisa ser inserida. Então a gente tem que ter esse cuidado de falar com eles, né, de respeitar e de nos policiar, exatamente, porque senão daqui a pouco a gente vira só cuidadores e não pais e nem terapeutas. Uhum. A minha esposa colocou aí que ela fala muito com a Clarice, que ela deve cansar de ouvir a Lila falando. E é verdade. E é engraçado porque a Carmen, a irmã dela, ela tá brincando, assim, tudo que ela pergunta pra Clarice, ela mesmo responde. Então ela fala assim, ai Clarice, você tá vendo a minha boneca? Daí ela fala, aí a própria Carmen fala, tô sim, Carmen, tô vendo. Entendeu? Eu falo pra ela, filha, você pode falar com ela e deixa pra ver o que ela vai, né, como é que ela vai olhar pra você, né, como é que ela vai reagir. Mas ela adora brincar comigo. Entendeu?
Às vezes é legal, assim, não necessariamente a gente falar pela criança, né? Mas, por exemplo, tá vendo a boneca? E daí ela mudou o comportamento. Ah, tu viu a boneca? Que boneca linda, né? Porque daí eu não respondi por ela. Eu só reafirmei a resposta que ela deu. Então a gente tem que ter cuidado. A gente não pode falar pelas nossas crianças, mas a gente pode interpretar o que eles disseram, que daí vai ser mais fácil e volta àquele ponto que eu disse. A gente acaba dando um retorno, né? Uma recompensa positiva para aquele comportamento. E daí a tendência é que cada vez mais a criança repita esse comportamento. Então, e é importante só a gente reforçar que os pais têm que observar muito bem o filho, né? Porque às vezes são coisas, é muito pouco às vezes, é um olhar, uma mudança, sabe, assim, de cabeça. Uhum. E assim, são poucos sinais que se a gente não prestar atenção, passa despercebido, entendeu? Então, assim, uma dica para os pais aí, observem bem seus filhos, né? Porque eles falam com a gente e a gente está aqui, a gente está de prova que é assim mesmo. A gente precisa aprender a ouvir, né? Sim, é, é isso mesmo. Mas legal, doutora, o que a senhora tem a falar sobre tratamento, né? Eu não tenho mais perguntas, mas fica à vontade para falar sobre tratamento, sua atuação, fala o que a senhora quiser. Então, a atuação fonoaudiológica, como eu disse, ela precisa ter afeto, né? A gente precisa lembrar que a gente está tratando com crianças. Crianças são diferentes de adulto. Eu atendo só crianças, tá? Então, a gente precisa ter afeto e, ao mesmo tempo, compreender que aquele cérebro ele não está maduro o suficiente para entender determinadas coisas. Então, eu tenho que cuidar com as minhas cobranças, né? Por exemplo, é uma criança que ainda não me responde, assim, não faz os turnos comunicativos, por exemplo, com os balbucios dela. Então, eu tenho que respeitar isso e gradativamente ir ensinando para ela. O tratamento, ele precisa ser sistêmico, no sentido original da palavra, né? Observando essa criança como um todo. Sempre visando que essa criança vai ser um adulto, logo mais, e a gente precisa trazer o melhor para eles, né? No sentido de alimentação, no sentido de comunicação e também se antever em algumas situações. Por exemplo, tem uma criança que está com uns 3 anos e ela está recomeçando via oral agora. Só que ela come devagar, né? Então, é aquilo que a gente diz que tem um tempo de trânsito oral lento. Só que o que faz um tempo de trânsito oral lento? Faz gastar muita energia. E pode ser que essa criança, se eu mandar tirar a gastro agora, porque ela está comendo, que ela perca peso, daí ela vai ficar desnutrida, ela vai começar a involuir, a perder as suas questões. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nesse sentido, né? Cuidar os pós e os contras. Beleza, vamos conseguir via oral? Vamos, mas possivelmente vai ter que continuar com a gastro até melhorar essa questão de tempo de trânsito oral. Melhorando e ela conseguindo ter uma nutrição bacana por via oral, vamos lá, vamos tirar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ou outras situações também, tem uma indicação de gastro, a família não quer fazer, eu tô vendo que tá perdendo peso, que não tá rendendo, eu prefiro me distanciar do atendimento. Digo assim, olha, você vai ter que fazer esse procedimento, você vai no médico, a gente vai parar um tempo e você vai fazer esse procedimento. Por quê? Sempre a gente tem que cuidar dessas questões essenciais de vida. A criança precisa respirar bem e estar nutrida, né? O básico. Depois disso, comer bem pela boca. Depois disso, se comunicar. Então, a gente tem que ir trabalhando assim, escalonando, né? O que eu vou conseguir, o que eu vou trabalhar. E cada criança é diferente, né? Não adianta eu dizer, com esse aqui deu certo assim, com esse aqui eu vou dar certo assim. Com alguns comigo, a comunicação dá certo com o tablet, mas outros não, eu vou ter que ir para o papel, né? Então, a gente tem que se adaptar, se ajustar para tentar trazer o melhor para isso. E eu digo muito que o tratamento, qualquer tratamento, em paralisia cerebral, em linguagem, em qualquer área que for, os pais precisam estar juntos, né? Vocês precisam ver o que a gente faz na sessão, no atendimento. Por quê?
Porque essa criança passa mais tempo em casa do que comigo, simples fato, né? E o profissional, ele não pode ter vergonha, não pode se limitar a mostrar o que sabe. Ele não está ensinando ninguém a ser fonoaudiólogo. Ele simplesmente está instruindo uma família que precisa dar continuidade nos tratamentos. E que bom seria se todos os profissionais de todas as áreas sempre conversassem com as suas famílias, explicassem o que está sendo feito, exatamente porque conhecimento está aí para ser partilhado, né? Foi-se a época de reter, de eu sei mais, de eu sou mais por conta disso. A gente precisa compartilhar o que sabe e vocês são os principais interessados. Então eu digo sempre assim para os meus pais, sejam chatos, né? No sentido bom da palavra, perguntem, questionem, né? E também analisem. Eu sempre tenho esse cuidado também de dizer assim, você tem que lembrar que por mais que digamos que a gente passe um bom tempo junto, muito tempo de atendimento junto, antes de termos relações de amizade, temos uma relação comercial, porque você está me contratando para dar o melhor atendimento para o seu filho. E se você acha que não está sendo suficiente, procure outro, né? Então, todos os pais precisam ter isso em mente, porque eu sei que às vezes o processo de fragilidade, daí às vezes se sentiu acolhido por aquele profissional, acaba criando assim, poxa, como é que eu vou perguntar para ela se está certo? Exato, como é que eu vou deixar? Uma pessoa, né, que está desde o começo, enfim. Exato. Mas você não está fazendo nada de errado. Você está procurando o melhor para o seu filho. Se fosse profissional, possivelmente ele faria isso. Tenta inverter os papéis. Será que essa pessoa deixaria você se não está sendo um bom profissional, né? Então a gente tem que cuidar isso, porque, como bem sabemos, as crianças, assim, as que eu atendo, geralmente é um tempo longo de tratamento, né? Fica anos. A gente sabe disso. Só que pode ser que em um momento não dê mais certo, não estejamos tendo mais resultado, né? Ou simplesmente a criança se acomodou porque está me conhecendo muito e tipo, ela já é minha amiga, não vou me forçar a fazer nada. Procure outro profissional. Simples assim, né? E olhe o currículo desse profissional também. Na clínica que ela faz, que a Clarice faz físio, a físio dela é a doutora Érica. Mas ela atende a Clarice uns 3, 4 meses e depois ela passa para outra físio que tem na mesma clínica. Porque a Clarice, ela acostuma com o toque da físio, então ela prefere mudar um pouco para ver a reação da Clarice. Então lá onde a Clarice faz, ela tem praticamente 2, 3 físios. Isso é bem bacana. Eu acho bem legal, viu? Acho bem legal também. Bem bacana. Agora uma dúvida minha mesmo. É o uso de bandagens. Ela ajuda também no processo da linguagem? Uso de bandagem ou não? Só para disfagia, deglutição, essas coisas? Ajuda na questão assim de sensibilidade das estruturas. Eu uso também alguns para a questão de linguagem também, não só para disfagia, mas no quesito sensibilidade, adequação de força. Então, sim, pode ser um recurso válido. Porque muitas vezes, por exemplo, tem a lesão cerebral que está na área motora, essa questão perceptual de lábios, língua, bochechas, também pode estar defasada. Então, a gente precisa estimular o sensorial. Porque a gente, na verdade, não aprende o movimento, a gente aprende a sensação do movimento, né? Então, precisa ter esse sensorial integral ali, integralizado, né? Para que se consiga fazer o ato motor. Então, o fonoaudiólogo, ele trabalha muito com os aspectos sensoriais de face. E daí, para a face também, para a sensibilidade, na questão Bobot, a gente aprende muito que a questão de gatas, de descarga de peso em membros superiores, e isso eu aplico em outros pacientes também, ajudam muito nessa propriocepção oral, né? Só a gente lembrar do desenvolvimento motor típico, né? Com 3 mesinhos, o bebê fica em pup, com os bracinhos apoiados, ergue a cabeça, ele está descarregando peso. Daí com 9 meses, lá quando começa a engatinhar e descarrega mais o peso, é onde ele começa a produzir mais sons e ter mais habilidades articulatórias. Exatamente porque a gente tem muita relação entre mãos, descarga de peso, e movimento oral, pela questão de proximidade em área cerebral. Então a gente diz que a mão é uma motricidade fina do corpo e a boca é a motricidade lapidada.
Então, o trabalhar mãos e boca auxilia muito no processo de fonação e também de alimentação. Caramba, não sabia disso. Caramba, que legal mesmo. Meu, show de bola, show de bola. É, e assim, por isso que é importante essas lives, né? Que a cada live que a gente faz aqui no canal, a gente aprende uma coisa diferente, né? Uhum, Porque assim, são visões de vários terapeutas, enfim. E a gente tem aprendido muito, viu, doutora? Com essas lives. que bom, que O bom. pessoal tem mandado bastante mensagem no canal, agradecendo, né? E a gente fica bem feliz por isso, porque a intenção do nosso canal é isso aí mesmo, é esse bate-papo, né? A gente não precisa ser muito técnico também, porque a gente sabe que tem muitas famílias que às vezes a gente começa a falar Uhum, muita coisa técnica, eles não entendem nada, né? E aí uma live que é para ser, assim, para eles entender, acabam saindo com mais dúvidas ainda, né? Mas eu acho que assim que essa live foi bem bacana, que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, né? E a importância da fono na paralisia, né? Porque uhum. realmente é muito importante, viu? A gente sabe pela Clarice que é muito importante mesmo, entendeu? A Clarice ela depois que ela fez a tráqueo, meu, ela tem a fono tem sido essencial para ela. Entendeu? Tanto que a gente até ficou com medo de perder, porque ela ficou muito tempo internada. Eu liguei pra Fernanda, que é a fono dela, falei, Fer, segura a vaga dela, por favor, porque ela não pode ficar sem. Entendeu? Ainda mais agora com a traca, enfim. Claro. Mas legal, foi muito bom bater esse papo. Ah, que bom. Eu agradeço muito, muito o convite. O que precisar, estou à disposição, né? Tem o meu Instagram também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagem, eu particularmente amo orientar as pessoas, né? Eu faço isso de bom grado, assim, porque a gente tem que partilhar o que sabe, tem que ajudar as pessoas, né? Eu nunca vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aquela coisa, né, que às vezes tem picuinha de profissional, né? Sempre tem paciente para todo mundo, infelizmente, né? Porque na verdade eu queria não ter paciente, eu queria que todo mundo fosse saudável, né? Então, vamos ajudar o povão aí, porque a gente sabe que a realidade do nosso país é muito discrepante entre uma região e outra. E a gente tem tantas ferramentas para ajudar, para fazer o bem ao próximo, né? Como Cristo nos bem mandou, né? Então, Uhum. eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é divulgar o conhecimento e ajudar quem a gente pode. Legal, legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado e Obrigada. quando precisar, o canal está disponível, tá? O que precisar do guia, a gente faz uma outra live, enfim, tem um assunto novo, quer publicar no canal, a gente está aí para isso, para levar informação. Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo e obrigada para quem assistiu. Valeu, valeu, pessoal, muito obrigado, tá? Estamos aí e bola para frente. Como eu falei, estou devendo alguns vídeos para vocês, tá? Sobre a aspiração, tá? Eu quero gravar um vídeo. Como a gente aspira Clarice, o pessoal tem mandado bastante no canal sobre o aspirador manual. Como que eu utilizo o aspirador manual? Porque para muita gente é coisa nova. É aquele aspirador que não precisa ir na tomada. Eu tô para fazer um vídeo, tá? Sobre isso. Eu vou ver se eu consigo fazer ainda essa semana. Aí já na semana que vem a gente já posta esse vídeo aí, ensinando o pessoal a usar esse aspirador manual, tá? É uma coisa que, meu, ajuda muito, tá? Tá na estrada, tá na rua, tá em algum lugar, a criança tem tráqueo, ficou secretiva, rapidinho você consegue aspirar, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigado, tá? Pela participação de todos. Obrigado aí todo mundo que está no canal, o pessoal que mandou perguntas. E a gente tá planejando a próxima live aí em breve para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!